Shalom, queridos. Eu sou o pastor Gustavo Baruch e deixo essa palavra de vida e luz para o teu coração. Eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Qual é a linguagem do céu? Eu fiz essa pergunta ontem na igreja, assim, muito interessante, que alguns disseram que a linguagem do céu é amor, outros disseram que é fraternidade, enfim. Muitos citaram vários exemplos acerca do que deveria ser a linguagem dos céus. E eu comecei a palavra trazendo o livro de Tiago 1,19, dizendo que devemos ser prontos para ouvir e tardio para falar. Atrelado a essa passagem, eu dei um exemplo aqui, né? Eu coloquei assim: quem fala menos erra menos, e quem ouve mais fala melhor. E é uma verdade, né? Uma verdade bíblica, uma verdade universal para todos nós. Você pode ver que nós erramos muito por falarmos demais. E você pode perceber que uma pessoa que fala menos, ela é tida como uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe ouvir, né? Porque ela escuta mais do que fala. E você pode perceber que pessoas que falam menos, que quando falam com certeza, falam com propriedade, porque eles sabem ouvir. Então o segredo para uma vida melhor: escute mais e fale menos. Isso em todas as áreas da sua vida, você vai ter muito sucesso. No livro de Romanos 10:17 vai dizer que de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmão, a linguagem do céu nunca foi amor, fraternidade, prosperidade. A linguagem do céu é fé, porque para você morar lá, naquele lugar onde o Eterno está, você precisa ter fé. Se você comprar um passaporte e ir morar em uma outra nação que você não sabe falar, por exemplo, China, você não sabe falar mandarim, só o seu passaporte vai te garantir ter uma vida de sucesso lá? Não vai. Você não vai agradar os cidadãos da China se você não sabe falar. Eles não vão poder te ajudar porque você não tem comunhão, conexão. Então você precisa aprender a linguagem deles. Então Deus, ele não quer só te salvar e levar para o céu. Deus quer fazer com que você também fale como o céu fala. A linguagem do céu é fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé precisa ter voz, porque a fé vem pelo ouvir. E a Bíblia também vai dizer que a fé sem obras é morta. Então você precisa ouvir e você precisa praticar o que você ouviu. Pegou isso aqui? Então ninguém aprende a falar falando. Aprendemos a falar ouvindo. O seu filho só aprendeu a falar porque ele ouviu você falar. Pastor, mas e quem é surdo? Quem não sabe falar? Todo surdo não fala, porque ele não sabe ouvir. Então, porque ele não sabe ouvir, ele também não sabe falar. Tá entendendo isso aqui? Isso aqui é muito poderoso para a sua vida e para a minha. Então você precisa dar voz à sua fé. Tá entendendo isso aqui? Então olha só, Mateus 15:21, do 21 ao 23, vai dizer que uma mulher chega gritando, e só grito não vai parar Jesus. O que para Jesus é a fé por trás do grito. Ela chega gritando, querendo que Jesus atendesse a ela da forma como ela estava. E aí Jesus muda o estado dela. Jesus muda o estado dela. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus fica em silêncio. E os discípulos falam assim: manda essa mulher embora, porque ela está gritando. Jesus diz: eu vim para as ovelhas perdidas. Passa-se essa passagem, ela muda o estágio. Ela chega, se prostra e adora Jesus. E diz: Senhor, salva minha filha, porque ela está enferma. Jesus diz assim: não é bom tirar da mesa dos filhos e botar para os cachorrinhos. Ela diz: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu dono. Jesus diz assim, no versículo 28, ó mulher, grande é a sua fé. Ela vai dizer assim, Jesus diz assim: ó mulher, grande é a sua fé. Sabe por que Jesus ficou em silêncio na primeira instância? Porque Jesus queria ver o tamanho da fé daquela mulher. Foi a fé dela tão tamanha que ela se comparou até mesmo a um cachorrinho. Ela não quis saber do que Jesus estava falando. Ela quis saber que ela queria o milagre. Ela deu voz à fé dela. Outro fato interessante na Bíblia aqui, né?
que em Marcos 10, 46 ao 52, o cego Bartimeu, ele está... Ele ouve que Jesus ia passar pela cidade e começa a gritar. Ele começa a gritar e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele insistentemente começou a gritar e parou Jesus. Aí está um paradoxo entre a mulher que grita, Mateus 15, versículo 21, e Marcos 10, 46. Por quê? Porque ele insistiu, ele deu voz àquilo que ele queria ver. Olha só, Jesus chega para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero enxergar. Você precisa dar voz àquilo que você quer ver e não àquilo que você não está vendo. O cego não enxergava. Ele deu voz àquilo que ele queria ver. Senhor, eu quero ver. Sabe por que a sua conta financeira está no zero? Porque você só fala daquilo que você vê. Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Irmão, isso é fé. É você dar voz àquilo que você não está vendo. Você precisa falar daquilo que você ainda não está vendo. Senhor, pastor, eu vejo meu esposo inserido num quadro de depressão. Você precisa já enxergar ele fora desse quadro. Você precisa enxergar a sua vida financeira da forma como você quer ver. Você quer ver sua vida financeira bem, lá no verde, tudo bem. Vai acontecer de acordo com aquilo que você quer enxergar, mas você precisa dar voz à sua fé. Você precisa profetizar. No livro de Ezequiel 37, do versículo 1 ao 10, vai dizer que Deus leva o profeta para um vale de ossos secos. Olha só, vale de ossos secos é um lugar de morte. E a Bíblia vai dizer que Deus ele pergunta ao profeta: esses ossos podem voltar a viver? E aí o profeta diz: Senhor, tu sabes. Aí Deus fala assim: então profetiza. Só que, escuta uma coisa, se você ler Ezequiel 37, você vai ver que quem coloca as palavras dentro do profeta foi o próprio Deus. Deus fala assim, então profetize assim: vento que vem dos quatro cantos, sopre sobre esse vale. Ezequiel só profetizou porque ele ouviu. Gerou fé. Profetizar sobre vale de ossos secos, você tem que ter fé. Miriam bateu o pandeiro depois que o mar se abriu. Eu quero ver você bater pandeiro antes do mar se abrir. Quando o mar está fechado. É aí que você tem que bater pandeiro. Não é quando o mar se abre. Você tem que exercer sua fé agora. Quando esse laudo médico aí que chegou o laudo médico, câncer. Doutor, você está me dizendo que é câncer. A ciência está me dizendo que é câncer. Mas o céu diz que eu sou curada. O céu diz que eu sou curado. E você dá voz à sua fé. É isso, irmão. Você precisa determinar, liberar a palavra. A Bíblia diz em Provérbios 25:11: como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. Gênesis 1:3: Deus disse: haja luz, e houve luz. Se até Deus, que é Deus, usou a palavra para criar, você está deixando de criar muita coisa, porque você não fala. Você precisa dar voz à sua fé. Dar voz à sua fé. Mateus 21, do versículo 18 ao 21, havia uma figueira. A figueira não dava figos. Jesus amaldiçoa, libera a palavra. Os discípulos ficam impactados. Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Se você disser a esse monte, vá para lá, ele vai para lá. Vem para cá, ele vem para cá. Porque é o poder da fé. É você liberar a tua palavra. A fé nisso, né? Em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra de vida e luz no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, 13. No livro de 2 Coríntios 4, 13 vai dizer: cri, por isso falei. Isso aqui é muito poderoso. Cri, por isso falei. Eu não falei porque cri. Eu cri primeiro para depois falar. Tomé só acredita no milagre tocando. Jesus diz assim: Tomé, bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê.
Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Gustavo Baruch, deixa essa palavra de vida e luz para o teu coração. Nossa igreja, na rua Doutor Getúlio Vargas, número 960, Barro Vermelho, São Gonçalo. Cultos, quinta-feira, 19h30, domingo, 18h30. Estamos entrando numa nova série de mensagens, gerando mentes renovadas. Pastor Leandro Souza, outros pastores amigos vão estar, vai ser tremendo. Todo primeiro domingo no mês, nós temos cultos só pela manhã e não tem à noite. E eu convido você a estar conosco.